homossexualidade e a igreja, homossexualidade e a ciência. Não leve a vida tão a sério. Afinal, você não sairá vivo dela. Esse ditado popular você já conhece. Mas seria possível fazermos o mesmo ditado sobre a sexualidade? Mais ou menos assim. Não leve a sexualidade tão a sério. De um jeito ou de outro, por um lado ou por outro lado, provavelmente você não sairá virgem dela. Muito bem. Bom, sobre homossexualidade e a igreja, muito já foi dito, muito já foi discutido e muito mais já foi brigado, né? E debatido. Vemos aí alguns líderes religiosos que debateram sobre o assunto homossexualidade com alguns, entre aspas, representantes de grupos homossexuais. Isso já aconteceu várias e várias vezes. De qualquer maneira, eu gostaria mesmo de indicar um documentário para as pessoas que são homossexuais, todavia elas vivem em uma família que participa de uma igreja rígida. Então, se você é homossexual e você tem uma família que participa daquelas igrejas bem rígidas, que seguem uma doutrina que para os tempos de hoje podemos dizer são doutrinas arcaicas, dinossaureanas, todavia eu gostaria de indicar para você um documentário. Este documentário se chama Assim Diz a Bíblia. Existem vários documentários sobre homossexualidade, mas esse documentário que se chama Assim Diz a Bíblia, ele é um documentário que, no meu ponto de vista, a ideia da pessoa, a ideia é genial. Por quê? Esse documentário, ele vai falar, obviamente, de homossexualidade, mas ele não vai abordar apenas o preconceito que os homossexuais sofrem. Mas nesse documentário, ele faz um registro de líderes religiosos, cristãos, evangélicos e católicos, que sempre tiveram um discurso rígido, violento, agressivo e preconceituoso contra a homossexualidade, mas por um golpe do destino ou por ironia do destino, estes líderes cristãos, esses líderes religiosos, tiveram filhos homossexuais. Deu para entender a sacada? Então, nesse documentário, no meu ponto de vista, é um documentário genial, porque ele vai mostrar o que aconteceu com esses líderes religiosos depois que os filhos deles se declararam homossexuais. É fantástico, é emocionante realmente o documentário, chega a ser emocionante, eletrizante em algumas partes, e tem uma parte lá que é muito triste, eu não vou estragar, uma parte que realmente você vai perceber como é possível fazer com que uma pessoa cometa o suicídio através da ignorância. Eu não vou estragar o documentário, só vou tentar atiçar a sua curiosidade. Esse documentário é genial, repito, insisto, não quero ser repetitivo, mas eu devo. O nome do documentário é Assim Diz a Bíblia. A novidade, repito, desse documentário é que ele vai relatar, além do preconceito, ele vai relatar filhos homossexuais que são filhos de líderes religiosos cristãos. Aí você vai perceber que o discurso começou a mudar. E aquela pessoa que era muito preconceituosa começou até a defender o direito dos homossexuais. Bem, de qualquer maneira,
deixo aí essa indicação. Assim Diz a Bíblia é o nome do documentário. Outra coisa interessante, pesquisando aqui na internet, é que existe um médico muito respeitado aqui no Brasil, o Dr. Drauzio Varella, em que ele escreve aqui praticamente em um blog as suas opiniões sobre o problema da homossexualidade e do preconceito. Ele já começa de uma forma genial. A homossexualidade, segundo Drauzio Varella, é uma ilha cercada de ignorância por todos os lados. Interessante, né? Para Drauzio Varella, o Dr. Drauzio Varella, a homossexualidade é uma ilha cercada de ignorância por todos os lados. Aqui ele relata que os antropólogos e de várias áreas, né, já registraram comportamentos homossexuais envolvendo fêmeas e machos. Já foi documentado, aliás, em mais ou menos 71 espécies de mamíferos, incluindo ratos, camundongos, hamsters, cobaias, coelhos, porco-espinho, cães, gatos, cabritos, gado, porcos, antílopes, carneiros, macacos e até leões, os reis da selva. Desta maneira, o Dr. Drauzio Varella comenta que a própria ciência prova que a homossexualidade existe na natureza, não é algo criado ou inventado pelo ser humano. Bom, são duas opiniões aí que eu gostaria de deixar registrado. Este documentário, Assim Diz a Bíblia, muito interessante, que fala dos filhos homossexuais dos líderes religiosos cristãos, e também a opinião de um doutor aqui, pelo menos no Brasil, muito renomado, que ele aborda que a homossexualidade, segundo a antropologia e a própria ciência, existe na natureza. Deixo aí em aberto mais um vídeo. Acredito que várias pessoas terão muito mais informação do que eu e aguardo então os comentários das mesmas. Obrigado e até mais.